Olá, boa noite. Hoje, dia 22 de abril de 2025. Mais um ano e mais um dia. E hoje, nessa terça-feira, de um dia ameno e um pouco frio, um clima nublado e melancólico, hoje eu tomei uma decisão. E para chegar nessa decisão, que tem a ver com dizer não e dar fim a uma situação, eu tive que ter uma experiência. Então, para explicar essa minha decisão, gostaria de dar um breve relato do ocorrido desses últimos anos. Bem, o que acontece é que nesses últimos 3 anos e meio, mais ou menos, eu estive numa relação meio conturbada e eu admito até muito errada, em que eu me relacionei com uma pessoa comprometida e esperei que algo fosse acontecer, mas no fim esse que eu tive que escolher, decidir no caso, no fim acabou não dando certo, né? Como a maioria das coisas nessa vida, pelo menos do meu ponto de vista, na minha experiência. Mas enfim, o breve relato é esse. Começando pelo início, né? Lá atrás, não, aparentemente não tanto tempo atrás, mas já faz alguns anos. Agosto de 2021, eu estava num período de transição, como em vários momentos na minha vida, e estava indo trabalhar nesse lugar novo, e logo de cara, acho que eu estava no ônibus. Eu até hoje pego ônibus, né? Muito ruim, mas nesse ônibus eu desci para ir em direção a esse novo lugar que eu ia trabalhar, e no mesmo ônibus desceu comigo essa pessoa. Essa pessoa que a princípio não me notava, não era só mais um estranho na rua, só que coincidentemente trabalhava no mesmo lugar que eu ia trabalhar. Então meio que a primeira pessoa que eu conheci de lá e me introduziu a tudo era ela. Mas daí os dias se passando, as semanas, como foi a primeira pessoa que eu vi e que comecei a ter interações, ao mesmo tempo surgiu esse sentimento, né? Eu comecei a gostar da pessoa pelo seu jeito, por talvez ser a primeira pessoa que eu vi e que me deu atenção, diferente da maioria das pessoas que eu já encontrei nessa vida, que basicamente não me viam nem como um ser humano, talvez se eu fosse só um empecilho. Até hoje eu ainda sinto isso, né? Que a maioria das pessoas só interage comigo porque quer algo ou porque são obrigadas, mas enfim, indagações à parte. Foi assim, né? Meados de 2021, agosto, até o final daquele ano, meio que pós-pandemia, eu conheci essa pessoa. No passar de alguns meses fui criando maior intimidade. Creio que cerca de uns 4, 5 meses depois, já no início de 2022,
e meio que declarei para essa pessoa que eu tinha interesse romântico nela, né? Ou interesse além do coleguismo, né? E como já dá para notar, nesse relato é o primeiro erro, né? Você tentar ter relações com uma pessoa com a qual faz parte do seu ambiente de trabalho, que é próxima, né? Mas incrivelmente a pessoa aceitou, né? Só que o problema já começa aí, além desse fato, né, que já seria algo para tomar cuidado, né, e talvez até evitar, que é o fato de trabalhar junto. O outro problema é que essa pessoa também é uma pessoa comprometida, uma pessoa casada. E eu, na minha ingenuidade, falta de caráter mesmo, minha, né? Aceitei isso, né? Que a pessoa aceitou ter um relacionamento comigo, eu pedindo e eu sabendo que era uma pessoa comprometida. Mas essa pessoa não ligava pra isso, ela queria também. E meio que a gente tentou alguma coisa ali. E o pior nisso tudo é que a pessoa meio que... Essa mulher, né? Vamos falar pessoa o tempo todo, mas essa mulher me disse, né? Meio que me prometeu que ia sair dessa relação que ela tinha de casamento pra ter uma relação comigo. Só que o terceiro erro nisso tudo, né? A sucessão de erros, né? O primeiro, ser uma pessoa que é do trabalho. Segundo, ser uma pessoa que é comprometida. O terceiro, a promessa, né? Entre aspas. Essa pessoa fez que foi no caso não promessa, mas o pedido de que eu esperasse, só que sem um prazo, sem uma data definida, porque essa pessoa tinha medo de sair da relação que ela já tinha, porque não tinha uma rede de segurança, não tinha meios para estar confortável saindo desse casamento dela. Então meio que eu novamente assumi mais um risco e mais um erro em aceitar isso. Então a pessoa me disse isso, eu na minha ingenuidade, na minha sucessão de erros, aceitei. E foi assim, durante aquele ano, tendo pequenos encontros, mas nada muito sólido, sempre no risco, sempre com essa sensação de estar preso, né, de não ter aproveitado muito, de também, né, mais um erro, mais outro erro nessa sucessão de erros que eu cometi foi ter me doado e sido uma pessoa que tentava ajudar em tudo e era mais atencioso que o necessário, ou talvez só muito atencioso além do normal, mal acostumando a outra pessoa. Outro detalhe, né, eu não sei, quem me acompanha nesse canal aqui há mais tempo, sabe que eu não sou uma pessoa tão de tanta idade, né? Eu tenho meus 20 e tantos anos. Nessa época eu tinha 20 e poucos. Só que essa mulher, né, que eu tive essa relação, ela já tinha na casa dos 40 anos já, ela tinha 38, 39 anos, agora ela já tem 43, 44. E detalhe, ela também já tinha filhos, já tem, né, no caso, né, tem 3 filhos, tem as coisas dela e tal. E talvez algumas pessoas não vejam isso, né? Numa circunstância, talvez, entre aspas, ideal, muitas pessoas nos dias de hoje não veriam isso como um problema, né? Uma pessoa mais velha ficando com alguém um pouco mais novo, ou bastante mais novo, que era o meu caso, que já tinha filhos. Mas eu vejo que no meu caso, né, pra mim, nessa experiência foi também mais um ponto negativo, mais um erro, mais uma aceitação de situação que eu não deveria realmente, que eu vejo agora, que eu não deveria ter aceitado, né? Enfim, né? Essa relação foi uma coisa que se arrastou, né? Que eu me doei muito, que eu
percebi que eu fui o lado da balança, o lado do pêndulo que pendia muito mais. E eu sempre esperava, né, que a mulher, nesse caso, essa pessoa, tomasse partido, tomasse conta, separasse do outro indivíduo, se tornasse um pouco mais independente de si, se entregasse mais a mim, né, que eu pudesse ter uma relação mais livre, mas no fim eu notei o padrão que a pessoa estava confortável com o melhor dos dois mundos, né, estando numa rede de segurança num casamento falido, como todos, ou a maioria no caso hoje em dia são, e tendo pequenas aventuras comigo que foi meio que uma ferramenta de descarga de emoções que proporcionou esses breves momentos a ela de distração, enquanto que eu não sentia que eu aproveitava nada disso, que eu na verdade estava sendo aproveitado. E o tempo passando, né, nesses cerca de 3 anos e meio, e culminando para esse dia de hoje, que eu percebendo esses sucessivos erros que eu cometi, que eu aceitei, que eu perdurei e fomentei, que no dia de hoje eu decidi praticar uma das artes que eu tanto prego por aí, que eu mesmo quase não pratico, que é a arte de dizer não, né? E nesse dia 22 de abril, um dia ameno, frio, melancólico, eu decidi dizer não e acabar com isso, né? Não perdurar mais o erro. Primeiro, nesse meio tempo, né, todos esses anos que passaram, admitindo, né, aos poucos que eu cometi desse erro, né, e que levou uma sucessão de vários erros, até baseado nessa premissa tomar uma decisão, que é partir, né, deixar essa situação acabar. E é isso, esse é o breve relato e a situação de hoje, né, desse dia. Eu não sei quem me ouve nesse tempo todo, o que acha de mim ou não, eu também não ligo, mas eu admito, eu não sou uma pessoa, eu não acho que eu sou uma pessoa boa, eu não acho que eu sou uma pessoa que talvez nem mereça nada nessa vida, mas no mínimo eu tento, pelo menos quando possível, admitir os erros que eu cometo e tento expressar eles de alguma forma para não ficar guardado dentro de mim só. Afinal, vivemos numa era da informação, da tecnologia, da comunicação, da rede, da internet e tal, mas também entendo que tem certas coisas que é bom guardar para si, que é bom só meditar sobre. Mas eu estou num momento da minha vida que eu não ligo, sabe? Eu só tô muito cansado e eu sinto que eu não vivi nada nessa vida, e mesmo nesse período desse meu relato, que foi a sucessão de erros que eu vou gravar na minha vida como isso, né? Mesmo nesse período que talvez, né, entenda-se, alguns possam pensar, mas mesmo estando errado, você fez uma coisa de loucura, de emoção, e deve ter aproveitado. Olha que nem isso, sabe? Infelizmente ou felizmente, não sei, dependendo do ponto de vista, nem isso foi o que ocorreu. Foi basicamente uma desilusão minha. Foi uma desilusão baseada em sucessões de erros, epifanias. E é isso. Meu conselho, se alguém já passou por uma situação parecida ou está tendo oportunidades, entre aspas, de ter situações desse tipo, é que evite. Se você sente que é uma pessoa que merece muito mais do que isso, que merece minimamente fazer as coisas da maneira correta,
que ao meu ver seriam conhecer uma pessoa como você, tranquila, sem percalços, sem impedimentos, que, por exemplo, tem a sua idade, vamos supor, você tem seus 20 e poucos anos, não teve muitas relações da vida, não tem filhos. O certo nesse sentido é que você fique com uma pessoa que seja semelhante a você, minimamente. E que vocês possam ter tempo livre e, como eu posso dizer, que vocês não tenham impedimentos, tanto externos como internos, de aproveitar os momentos juntos. Não caia no engano, no talvez desespero e impulso emotivo de fazer as coisas porque e parece que dá mais emoção, ou às vezes porque você sente que não tem escolha, mas às vezes também não escolher nada baseado em não ter escolhas é melhor do que você se jogar na primeira coisa que aparecer, sabe? Ocorreu nesse período, né? Depois desse... Não, até antes desse dia de hoje, dessa decisão que eu tomei, que eu conversei com essa pessoa e falei que chega. E aquilo, né? Além de falar que chega, eu meio que dei a entender que pra pessoa que ela podia ter uma chance, mas eu conheço a pessoa, eu sei que a pessoa não vai mudar, não vai sair da situação que ela tá. Mas aquilo de falar, se você largar, se você fazer como você disse que faria desde o começo, pode ser que dê certo, mas eu sei que não vai, porque a pessoa não vai mudar como ela é. Mas nesse sentido, nossa, até perdi a linha de raciocínio aqui, mas eu quero dizer é que façam escolhas, mas também não deixem de medir aquilo que vocês podem suportar e tentem, pelo menos, mas não seguindo o meu exemplo, é claro, porque eu não sou exemplo de nada nessa vida. Mas tentem fazer a coisa certa, pelo menos, não agir pelo errado, não agir pela emoção, não ficar com pessoas que já são comprometidas, não cometer esses erros. Mesmo talvez a pessoa que está sendo traída, no caso, não seja uma boa pessoa também, mas assim, dois errados não fazem um certo, então é isso. É isso. Eu acho que um dos meus sonhos nessa vida era ter uma relação amorosa bem, como eu posso dizer, bem marcante. Como uma certa vez eu tive um sonho, acho que o melhor sonho da minha vida até hoje foi um sonho em que durante 10 segundos eu beijava uma mulher morena, de cabelos cacheados e curtos, que eu não via o rosto, mas eu sentia tudo no sonho, tudo parecia muito real, e só durou 10 segundos. E esse sonho de 10 segundos foi o melhor sonho e a melhor sensação que eu tive em vida nessa existência que eu tenho agora. Pra você ter uma ideia de como é difícil, sabe, pra mim. Então todos os vídeos que eu já falei que eu não suporto esse mundo, que eu não gosto daqui, que eu acho que aqui é uma prisão, eu realmente quero dizer isso mesmo. Eu não me vejo vivendo muito mais tempo aqui, não me vejo vivendo até a minha velhice, mas eu também não sei, vai que acontece, né? Vai que eu viva bastante ainda, vai que eu tenha experiências ou não, né? E enfim, eu enrolei bastante, já são 19 minutos desse meu relato e agora devaneio. Não consigo dormir, não consigo desviar meu pensamento disso. E espero que tenha servido de algo para quem quer que tenha ouvido isso. Se você já cometeu um erro parecido com o meu nesse sentido, você talvez entenda um pouco. E se não, a dica é não cometa esse erro.
É só um erro mesmo, você só vai se arrepender e vai ficar, no meu caso, como por exemplo, sentindo um idiota. Eu só me sinto idiota. Culpado, não, tipo, pra mim dane-se essa existência, mas sinto um meio que palhaço. Enfim, né? É isso. Boa noite. Tchau, tchau. E até a próxima, se tiver uma próxima. Falou.